Olá, professor, boa noite. Meu nome é Caio César Rodrigues Aquino e eu gostaria de estar fazendo por meio desse vídeo a minha apresentação da entrega 3 do nosso projeto Zero Gravity Connector 4. Bom, eu gostaria de começar primeiramente mostrando os pontos que a gente melhorou com base nas reclamações feitas da entrega passada. E eu vou começar aqui pelos diagramas de atividades. Um dos diagramas de atividades criticado foi o Move Piece Upon Placement, que o professor especificou que precisava ter um retorno aqui específico, que não tinha. Então agora tem o retorno aqui, retorna as coordenadas onde a peça foi posicionada. E também a gente mudou aqui um pouquinho o começo. Antes tinha ele validava aqui dentro desse diagrama de atividades, ele verificava se o movimento era válido. Agora essa validação está sendo feita em outro lugar e esse Move Piece Sample Placement está realmente só fazendo isso, movendo a peça para o seu local. Então agora ficou um pouco mais específico, um pouco melhor encapsulado aqui essa parte, certo? E agora tem um retorno específico que foi a reclamação feita na entrega passada. Certo. O próximo que a gente tem aqui seria o check winner, que antigamente a gente tinha colocado aqui nesse position colored piece. A gente tinha tentado fazer a lógica aqui dentro mesmo desse próprio diagrama, mas o professor acabou reclamando, falando que estava muito sumário, e no caso a gente optou por deixar só referenciar um outro diagrama e construir um outro diagrama para o check winner, né? Antes a gente tinha um bloco estruturado aqui, tentando fazer a lógica do check winner, mas acabou ficando muito sumária. Então aqui no nosso check winner a gente ficou um pouco parecido ainda, mas aqui tem muitos mais passos do que tinha antes, certo? Então a gente começa aqui no nosso nodo inicial, a gente vem aqui para esse for. Esse aqui são basicamente alguns loops aqui, né? Então a gente começa aqui. Então a gente, para cada direção, nessa lista de direções que a gente tem aqui, então no caso diagonal é horizontal, vertical, diagonal 1 e diagonal 2. Então a gente sai daqui e vem para cá, certo? Para cada direção. Então aqui a gente vai começar na primeira direção, que seria horizontal, certo? Então, a gente, para verificar se ocorreu um vencedor ou não, a gente não vai, por exemplo, percorrer o tabuleiro inteiro, né? Seria uma das soluções, né? Mas seria bem ruim. Então, o que a gente faz? A gente começa na posição onde a peça foi posicionada. A gente vai escolher uma orientação. Então, no caso que a gente está na horizontal, a gente vai escolher uma orientação que seria, no caso, ou direita ou esquerda, certo? Então, digamos que a gente começa pela esquerda. Então, até fechar a janela que os cachorros começaram a latir. Mas, certo. Então, digamos que a gente tenha escolhido primeiro a esquerda. Então, a gente vai para a próxima célula, certo? Começando da onde, onde a peça foi posicionada. A gente vai para a próxima célula nessa orientação, que seria a esquerda. Então, a gente vai uma célula para a esquerda. Então, aqui a gente tem... Se a próxima célula for igual à peça do player local, ou seja, é uma peça da mesma cor, da minha cor, né? Que sou o jogador local, digamos. Então, beleza, a gente tem duas peças alinhadas já, né? Porque a primeira é a peça que eu coloquei e a segunda é a que está ali do lado da minha peça. Então, se isso ocorreu, a gente volta para cá e a gente vai para a próxima célula e vê se ela é igual à minha cor e vai fazendo isso várias vezes até que não seja igual à minha cor, que ela seja vazia ou que seja a cor do oponente. Então, se ela for igual à cor do oponente, a gente vai voltar para a célula onde a peça foi posicionada, escolher a orientação restante, que no caso seria a direita, nesse caso, ir para a próxima célula nessa orientação, que no caso seria ir uma célula para a direita, ok? E aí, aquela mesma história. Se a peça da direita for igual à cor da minha peça, então eu volto e vou para a próxima célula nessa orientação, que seria a direita. Caso contrário, eu venho para cá e checo
se o número de peças alinhadas é maior ou igual a 4. Se for maior ou igual a 4, a gente vem aqui e seta o jogador local como ganhador e vai para o final do caso de uso. Caso contrário, a gente volta aqui e a gente vai testar para as outras direções, né? Porque até agora a gente testou só para horizontal. Então a gente vai fazer a mesma lógica para vertical, diagonal 1 e diagonal 2. E dessa forma a gente vai estar verificando se o player ganhou ou não, certo? O próximo que a gente tem aqui, diagrama de atividade, seria o Position Neutral Piece. A reclamação que tinha sido feita seria que a gente não tinha checado, realmente foi um erro escrachado nosso. A gente não tinha verificado se a quantidade de peças neutras do jogador era maior que zero, ou seja, se o jogador ainda tinha peças neutras para colocar. Então agora a gente colocou essa verificação aqui e apenas se o jogador tiver peças neutras a gente prossegue aqui o caso de uso, o diagrama de atividade. E no Receive Move a gente colocou especificamente agora aqui que é Update UI with Received Coordinates. Antes a gente tinha colocado o Update Board, que não tinha ficado muito claro, que era para atualizar a UI, né? Mas agora a gente colocou especificamente que é para atualizar a UI. Certo, de diagrama de atividade eu acho que era isso. Eu vou abrir o diagrama de sequência aqui e já volto. Bom, certo. Agora eu me encontro aqui com os diagramas de sequência que eu preciso dar alguns esclarecimentos ainda, né? Que nós precisamos dar alguns esclarecimentos ainda. Então, começando pelo Position Colored Piece. Uma das coisas que o professor tinha reclamado era o ordenamento, que a gente tinha colocado, por exemplo, uma caixa opt do lado da outra e, né, isso não condizia, né, com a sintaxe aqui. Então agora a gente colocou sempre abaixo. Então agora a ordem está mais coerente, né? Está correta agora. Então, dito isso, também a gente colocou algumas notas aqui dizendo onde encontrar mais informações sobre um determinado método. Então, por exemplo, aqui o Validate Colored Move, a gente colocou aqui que você pode ver mais detalhes no diagrama de algoritmo, certo? Agora também a gente tem o Check Winner, né, detalhado em um diagrama de algoritmos. A gente também tem o Evaluate Draw, tanto esse quanto esse. A gente colocou em um diagrama de algoritmos. E o Check Winners, o Check Winner, antes ele tinha um diagrama de sequência para tentar... na verdade, isso, tinha um diagrama de sequência para tentar explicar o que ele fazia, mas ele ficou insuficiente, então a gente removeu ele e agora a gente fez um diagrama de algoritmos para ele, ok? E o mesmo aqui acontece com o Evaluate Draw, a gente também colocou em um diagrama de algoritmos. E o Move Piece Open Placement também, ok? E o Validate Local Player Move também. Então todos aqui que são com nota, né, agora tem um diagrama de algoritmo associado, ok? O próximo seria o Position Neutral Piece, tá? Que foi basicamente a mesma coisa. Tinham algumas coisas que não tinham ficado claras e que necessitavam de mais detalhamento. Então agora a gente criou diagramas de algoritmos para esses métodos que foram requisitados. Então o Validate Local Player Move, como já foi falado, e o Validate Neutral Move, ok? Então basicamente essas as correções, né, que a gente fez no diagrama de algoritmos, no diagrama de sequência, desculpa, criando diagramas de algoritmos, basicamente, e arrumando algumas ordenações que estavam erradas. E o resto foi esclarecido na defesa oral. Então, vamos direto agora pro que é da entrega 3 de fato. Certo, então passando para os diagramas de máquina de estados. Opa!
Passando para o diagrama de máquina de estados, deixa eu só aumentar um pouquinho essa nota. Ok. Essa aqui e essa aqui. Certo, o diagrama de máquina de estados, quais foram que a gente decidiu fazer? A gente decidiu fazer do Match Manager e do Board. Então eu vou começar aqui pelo Match Manager, tá? Que é a nossa classe que gerencia uma partida entre dois jogadores. Então, bom, a gente começa aqui no nosso o nodo Initial Pseudo State. E a gente vem pra cá pro Waiting for Match, ok? Aí nesse estado aqui, o Waiting for Match, a gente tem esses dois atributos aqui, has match started igual a false e is local player turn igual a false. Então, uma partida não começou e não é a vez do jogador local, ok? Aí desse estado aqui, Waiting for Match, como é que a gente pode sair daqui? A gente pode tanto receber uma solicitação de partida do Dog Server, quanto enviar uma solicitação. Nós iniciarmos a partida, né, nesse caso. Então, a gente tem essas duas possibilidades para sair daqui. E aí, se a gente receber uma solicitação de partida, a gente vai ficar esperando e aceitar, né, essa solicitação de partida. A gente vai ficar esperando pela jogada do player remoto, porque, né, no nosso jogo a gente definiu que quem inicia a partida é quem joga primeiro, ok? E aí, no caso de a gente começou a partida, a gente vai vir para esse estado waiting for local move, né? Porque no caso a gente iniciou a partida, seria a nossa vez, ok? Então aqui a gente tem os atributos também. Uma partida começou e é a vez do jogador local, e aqui uma partida começou e não é a vez do jogador local, então ele fica esperando a jogada, certo? E aí, dentro aqui desse... eu não lembro se era super estado, não lembro direito como é que o professor falou no vídeo, mas aqui dentro desse do match started, a gente tem somente esses dois estados, né, subestados possíveis. E aí eles podem ficar, a gente pode ficar transitando de um para o outro, né? Então, depois que ele joga, né, se ele posicionou uma peça, né, então e o movimento foi válido, a gente vem para esse estado e a gente vai ficar aguardando agora o jogador remoto jogar, certo? Só uma coisa. Não, tá certo. Achei que eu tinha visto uma coisinha errada, mas tá certo. E aí, do Waiting for Multimove, a gente pode sair daqui e voltar pro Waiting for Local Move caso a gente receba uma jogada, certo? E aqui, esse else, no caso de a jogada não ter sido válida, a gente volta pra cá, ok? E os dois jeitos, a gente pode posicionar uma peça neutra e uma peça colorida também, né? Então, por isso que tem essas duas setinhas saindo daqui do Waiting for Local Move. E aqui também pode ser que o movimento não tenha sido válido e ele retorna pro Waiting for Local Move, certo? Então, não ficou tão complexo, ficou dessa forma aqui. Acho que ficou ok de entender. E é isso. Vamos agora para o diagrama de máquina de estados do nosso board, certo? Então, o nosso board, ele começa aqui no nosso nosso nodo de pseudo, eu não sei, esqueci como é que é em português, mas enfim, initial pseudo state. Então, a gente começa aqui nesse estado empty, e aí no estado empty a gente tem esses atributos aqui. Então, as células disponíveis vão ser igual a size menos 2 elevado size menos 2 vezes size menos 2, que seria size menos 2 elevado a 2, que seria, no caso, o tamanho máximo do tabuleiro, certo? Aí, no caso, é menos 2 porque as bordas não contam, né? As bordas são só para você colocar a peça, então é menos 2. E as bordas não bloqueadas, que seria size vezes 4, menos 4 por causa das quinas, né? Menos 4 por causa das quinas. Ok. Daí a gente tem aqui
o estado empty. Daí depois que a gente dá um set cell at, ou seja, a gente colocou uma peça em alguma posição, a gente vai para esse estado partially filled, que no caso seria parcialmente preenchido. Então seria o tabuleiro que tem algumas peças, mas ele não está preenchido totalmente. Então daqui a gente pode set cell at de novo, ou seja, colocar mais uma peça no tabuleiro. E aí se o tabuleiro não está cheio e ele não tem todas as suas bordas bloqueadas, ele volta para cá e ele continua nesse mesmo estado. Ele fica continuando nesse mesmo estado e as células disponíveis vão ficar entre são maior que zero e menor que a quantidade de células que tem no board, certo? Ok, até chegar um momento em que alguém ganhou ou desistiu da partida, então a gente vai ter um restore board depois disso, certo? Então, se alguém desistiu ou alguém ganhou, a gente vai, depois disso, depois que o jogador clicar, o usuário clicar ali em OK, na box que vai aparecer para ele, na message box que vai aparecer para ele, a gente vai dar um restore board para voltar para o estado inicial, que seria o tabuleiro vazio, né? Empty. Ou também a gente pode ter o caso em que o tabuleiro está cheio, então a gente vai para o estado full. Então a gente tem que as células disponíveis são zero e as bordas não bloqueadas são zero também. Então depois disso a gente só tem uma escolha que seria restaurar o board também. Aqui no caso a gente também tem a possibilidade de a gente bloquear todas as bordas, ou seja, não seria mais possível a inserção de nenhuma peça no tabuleiro. Então a gente viria para esse estado blocked e desse estado blocked a gente também só tem uma opção que seria restaurar o board e voltar para o empty, certo? Então esses foram os dois diagramas de máquinas de estados que a gente decidiu fazer. E vamos agora para os diagramas de algoritmo que estão aqui, certo? Tá? Dei uma organizadinha aqui. Então, começando pelo diagrama de algoritmos do Evaluate Draw, então o que a gente tem aqui? A gente começa o nosso nodo inicial, depois disso a gente tem um assignment, que seria a gente tem um atributo, né, nessa classe, na classe board, a gente tem um atributo available cells. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer na hora de avaliar um empate, a gente vai começar decrementando uma célula da variável que é o inteiro, né, das células disponíveis. Então, a gente decrementa 1 e depois desse decremento, a gente vai fazer uma verificação. A gente vai verificar se as células disponíveis é igual a zero. Se for igual a zero, a gente retorna true porque foi um empate, tá? Porque se as células chegaram em zero, significa que as células disponíveis chegaram em zero, significa que não tem mais como inserir nenhuma célula, não tem mais como inserir nenhuma peça no tabuleiro, então foi um empate, certo? Então, mas caso ainda tenha células disponíveis, células vazias no tabuleiro, a gente passa para esse outro nodo de decisão e a gente vai ver se a primeira linha ou a última linha do nosso tabuleiro, ela certo, continuando, a gente vai verificar se a peça posicionada ela foi na primeira linha ou na última linha. Isso é, ela está bloqueando, né, uma nova entrada, porque se ela foi na primeira linha ou na última linha, significa que agora uma borda adjacente à entrada da peça foi bloqueada. Então, a gente decrementa essa variável, que também é o inteiro, self non-blocked borders, ou seja, a gente vai ter uma borda bloqueada a mais, ok? Caso contrário, a gente vai fazer a mesma verificação, só que para as colunas. Então a gente vai ver se a coluna foi a primeira coluna ou a última coluna. Se foi, a gente vai fazer a mesma coisa, decrementar a quantidade de bordas que a gente ainda tem disponível. Mas caso contrário, a gente vai verificar
se a gente chegou, né, na condição de que a gente já não tem mais nenhuma, não tem mais como colocar nenhuma peça no tabuleiro. Então, seria o caso de que as peças, a non-blocked borders chegou a zero, então não tem mais como colocar nenhuma peça porque todas as bordas são bloqueadas. Então, caso todas as bordas foram bloqueadas, a gente retorna true. Caso contrário, a gente retorna false porque não foi um empate. Aqui eu acho que eu falei caso contrário, né? Mas não é só caso contrário, é tipo, ele vai pra cá de qualquer jeito. Ele verifica se as bordas bloqueadas são igual a zero de qualquer jeito. Tá, certo. Esse foi o Evaluate Draw, diagrama de algoritmos do Evaluate Draw. Agora a gente tem o diagrama de algoritmos do Validate Neutral Move, tá? Da classe Board também. Esse ficou bem simples. Então, a gente tem aqui o nosso nodo inicial e ele já vai para esse nodo aqui de decisão. E aí, basicamente, na hora de posicionar uma peça neutra, a gente precisa basicamente ver se a peça neutra está posicionada, né? Tá posicionada não, tá selecionada, desculpa. Se a célula aonde o jogador está clicando, ou seja, a célula na posição IJ, ela tá vazia, e se ele tem peças neutras suficientes, né? Ou seja, peça neutra maior que zero. Se essas três condições forem verdadeiras, a gente retorna true, ou seja, foi um movimento válido. Caso contrário, a gente retorna false, não foi um movimento válido. E pronto, fim do diagrama de algoritmos. Agora a gente tem o check winner. Ok, esse aqui ficou um pouquinho mais complexo. Então, ele também é da classe board. E a gente tem aqui uma variável que seria directions, que é uma lista de tuplas de inteiros, tá? E a gente também tem o x e o y, que são dois inteiros. Então, certo. Então, aqui no board check winner, primeiro a gente tem a instanciação aqui de directions, que, como eu falei, é uma lista de listas de tuplas, e essas tuplas de dois inteiros são pares ordenados, né, que seriam os nossos offsets. Ok, daí a gente entra aqui e a gente tem para cada direção em directions, então para cada direção aqui dentro da nossa lista de directions, a gente vai, primeira coisa de tudo, antes de tudo, no nosso corpo aqui, a gente tem um assignment count igual a 1. Count recebe 1, por quê? Porque a peça que a gente acabou de colocar, ela conta, né? Então a gente já começa com uma peça como colocada, ok? Então a gente passa aqui para dentro, então a gente vai ter um outro for, que é para cada offset na direção. Então cada direção tem dois sentidos, então dois offsets, por assim dizer. Então a gente, para cada offset, a gente vai vir para cá. Então a gente vai ter outro assignment, que seria o x offset, e o x offset seria simplesmente pegar o primeiro elemento do nosso par ordenado, né? Então o elemento x ali do nosso par ordenado, tá? E guardar ele na variável x offset. A mesma coisa para o y, né? Segundo elemento do nosso par ordenado. Então aí a gente guarda ele no y offset. Depois disso, a gente vai fazer o x sendo o nosso i mais o x offset, ou seja, a gente está caminhando naquela direção, a gente foi uma célula a mais para aquele lado, né, naquele sentido, e igualmente no y a gente foi um a mais naquele sentido, ou não, né, pode ser que um desses dois aqui seja um zero. Então, no caso de ser na horizontal, né, um movimento na horizontal, esse y aqui sempre vai ser zero, porque a gente nunca vai se mover para cima ou para baixo, correto? Então, pode ser que um desses aqui seja zero. Depois disso, depois de incrementar com os nossos offsets, a gente vem para cá e a gente vem para esse while, tá? E nesse while a gente vai basicamente ficar fazendo verificação, né, repetidamente, se a célula
no getSellAt XY, que no caso são as variáveis que a gente acabou de definir aqui, esses dois inteiros, que seriam o nosso próximo passo, digamos assim, no nosso tabuleiro, que a gente está caminhando em certa direção, uma determinada direção. A gente vai ver se ela é igual à peça do player local, ou seja, cellStates.localPiece, né, que seria a peça local, a peça do jogador local. Se ela for igual à peça do jogador local, a gente vai fazer um novo assignment, ou seja, a gente vai incrementar o contador com mais um, né? Então a gente tem mais uma peça alinhada. Depois a gente vai incrementar o x com o x offset. Então a gente vai novamente caminhar, né? Naquele determinado sentido, naquela determinada direção. E a mesma coisa com a coordenada y. Então, depois que a gente faz isso, a gente volta para cá, para o teste do nosso while. E a gente faz a verificação de novo. Se ela for verdadeira, a gente continua. Se não, a gente sai daqui e a gente vem para o próximo offset, ok? Daí, depois que acabar todos os offsets que a gente precisava percorrer, a gente sai daqui, a gente vem para cá, para esse nudo de decisão, e a gente faz uma verificação se o count é maior ou igual a 4, ou seja, se o player local alinhou 4 ou mais peças. No caso, se ele alinhou 4 ou mais peças, ele ganhou o jogo, então a gente retorna true e vai para o final do nosso diagrama de algoritmos. Mas, caso contrário, ou seja, else, a gente volta para cá, para o nosso nudo de decisão aqui do início, e a gente vai percorrer em outras direções. Ou seja, no caso, por exemplo, se a gente estivesse percorrendo na horizontal, agora a gente percorreria na vertical, ou na diagonal 1, ou na diagonal 2, fazendo esse mesmo procedimento. Esse mesmo procedimento aqui completo para cada uma das nossas direções e verificando se o player ganhou alinhando as 4 ou mais peças em ambas as direções, em todas as direções possíveis. Caso não seja verdade, caso ele nunca venha a cair nesse return true e ir para o final do diagrama de algoritmos por aqui, ele vai simplesmente vir para cá, né, depois que acabou todas as direções, no nosso vetor de direções, a gente vem para cá e retorna false e vai para o nosso final do diagrama de algoritmos. Então, esse seria o nosso diagrama de algoritmos do check-winner. O nosso próximo diagrama de algoritmos que a gente resolveu modelar foi o Validate Local Player Move. Então, esse aqui ficou bem simples também. Então, a gente começa no nosso nodo inicial, a gente já parte para esse nodo de decisão. E o que a gente precisa fazer para validar o movimento do player local? A gente precisa saber se a partida começou e se é a vez do player local. Se essas duas condições são verdadeiras, a gente pode simplesmente retornar verdadeiro e ir para o nosso final do diagrama de algoritmos. Caso contrário, a gente simplesmente retorna false e vai para o final do diagrama de algoritmos, certo? Então, esse foi o Validate Local Player Move. A gente também tem o Validate Colored Move. Então, deixa eu só fechar os outros diagramas aqui, certo? Então, esse aqui também é da classe Board. Então, a gente começa no nosso nodo inicial. A gente começa no nodo inicial e a gente vem para esse nodo de decisão. E a gente faz uma verificação, né? A gente vê se a peça neutra não está selecionada, ou seja, se a peça colorida está selecionada, se a célula, né, no getSellAt i mais x offset e j mais y offset tá vazia, ou seja, cellStates.empty. Então, se ela estiver vazia, no caso, esse i mais x offset e j mais y offset seria a peça, a célula, desculpa, adjacente à borda que a gente está tentando inserir a peça. Então, a gente está verificando se aquela borda não está bloqueada, se aquela entrada não está bloqueada. Então, no caso de ela não estar bloqueada, então, no caso dela estar vazia,
a gente vem aqui e retorna verdadeiro, porque foi um movimento válido, a peça ela vai entrar no tabuleiro corretamente, ok? Então a gente retorna verdadeiro e vem para o final do diagrama de algoritmos. Caso contrário, a gente simplesmente retorna falso e vai para o final do diagrama de algoritmos, correto? Bom, o próximo diagrama de algoritmos seria o Restore Board. Bom, o Restore Board a gente tinha modelado na entrega passada com um diagrama de sequências, mas tinha ficado meio incompleto, não tinha suprido as necessidades, principalmente porque tinha apenas uma lifeline, né, no nosso diagrama de sequência, o que não é legal, né? Então, a gente, com base nas observações do professor, a gente decidiu fazer um diagrama de algoritmos para modelar o nosso storyboard. Bom, então ele também é um método da nossa classe board e ele retorna um none, como está descrito aqui. Certo? Então, basicamente, ele é um for que vai varrer o nosso tabuleiro inteiro e vai setar cada célula do nosso tabuleiro, ou seja, cada célula IJ do nosso tabuleiro como sendo vazia. Então, a gente percorre de I até size -1 e de J até size -1 também, começando no 1 e terminando no size -1, porque a gente quer excluir as bordas, né? Que as bordas não fazem parte efetivamente do tabuleiro, só são as entradas das nossas peças coloridas. Então a gente começa de 1 e termina em size -1 por conta disso. Então, basicamente, é um looping alinhado dentro de outro para varrer o tabuleiro inteiro e setar as células como vazias, né? Novamente. Ok. Esse é o nosso diagrama do Restore Board. Agora a gente tem o nosso diagrama do Move Piece Upon Placement, que ficou dessa forma aqui. Também pertence à classe Board e retorna uma tupla de inteiros, né? Um int. Certo, então esse aqui ficou relativamente simples também, ele é basicamente um while. Esse daqui a gente também tinha um diagrama de... Não, na verdade a gente tinha tentado explicar ele dentro do diagrama de sequências, mas não rolou. Então a gente também decidiu criar um diagrama de algoritmos. Então ele ficou basicamente assim, ele é um while. Então a gente começa o nosso nodo inicial, a gente vai pro nodo de decisão aqui, e a gente tem esse teste aqui, que basicamente ele vai ver se a célula no getCellAt i mais x offset e j mais y offset, ou seja, a célula nessa peça está caminhando em uma determinada direção, em um determinado sentido. A gente vai ver se a próxima, né, no caso o i mais x offset e o j mais y offset, ela está vazia. Se ela estiver vazia, a gente pode somar o i com o x offset e o j com o y offset para verificar se a próxima, né? Se a próxima para validar se a próxima também está vazia. Então a gente volta para cá e verifica de novo. Então se tiver vazia, a gente vem para cá, incrementa mais uma vez, volta para cá, se tiver vazia, incrementa mais uma vez, volta para cá. E até chegar no momento que isso aqui vai ser falso, não vai estar mais vazio, a célula vai chegar numa borda ou vai encontrar uma célula que esteja com alguma peça já posicionada. E aí, nesse caso, ele vai sair por aqui e vai vir aqui e vai mandar uma message e vai dar um set cellAt ij. E aí a gente vai colocar aquela célula que está no ij como sendo, a gente vai marcar ela como tendo uma peça do jogador local. Depois disso, a gente vai retornar o i e o j para a gente saber onde aquela peça foi posicionada. Certo? Então, basicamente isso. Depois disso a gente termina aqui. E é isso. Acho que cobri todos os diagramas que precisava. E espero que não tenha esquecido de nada.
E é isso. Muito obrigado, professor. E a gente se vê na defesa 3, na defesa oral. Obrigado.